Bom dia, prezados amigos. Desejo-vos um dia saudável e alegre, com a presença do Santo Espírito a vos guiar. E espero que, através da palavra do Senhor, a vossa esperança continue firme na breve volta de Jesus e na mensagem da salvação. Esta manhã quero convidar-vos a nós orarmos para podermos abrir a mensagem que o Senhor nos envia, para podermos conhecer o seu propósito, a sua vontade e, acima de tudo, a verdade pela qual nós somos salvos. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor eterno Salvador, Deus, o Santo Consolador, nós te agradecemos pela noite que atravessamos, com as nossas lutas, sonhos e talvez doença ou alguma ansiedade, mas a noite passou. Acordamos, o Senhor nos concedeu a bênção de podermos ver ainda este dia. E cremos que, através da palavra do Senhor que vamos estudar, o Senhor há de nos fortalecer e animar nesta jornada rumo ao lar celestial. Abençoa-nos com a tua presença e dos teus santos anjos. Suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amigo querido, o tema desta manhã diz dois conceitos. Ontem nós estudamos sobre a questão nova mensagem. Estamos falando sobre o conflito que pairou sobre a igreja nos seus primórdios, na década de 1880 a 1888, sobre a questão da mensagem da justificação pela fé. E aqui diz que, apesar de a mensagem da justificação pela fé pregada por Jones e Wagner não ser nova, Smith e Butler, que eram os dois líderes da igreja que se opunham a esta mensagem, que eram cabeça de oposição, porque os outros também opunham-se, mas esses eram cabeças de oposição, temiam que os jovens obreiros, os Jones e Wagner do Oeste, tivessem desenvolvido ideias heréticas para perverter o adventismo. Muitas vezes a gente fica um pouco assustada com certas mensagens que às vezes vêm. De certo que devemos ter cautelas, fazer como a palavra do Senhor diz, examinar se o Espírito é de verdade. Diz aqui que Ellen White mostrou-se surpreendida com o facto de muitos líderes adventistas acharem estranha essa doutrina. Não era só Smith e o Butler, mas muitos outros líderes naquela época sentiram estranhos. Para ela, a mensagem de 1888 não era uma nova verdade, mas a mesma verdade ensinada por Paulo e pelo próprio Cristo. Nós somos salvos mediante a fé. Lá no capítulo 5 de Romanos, Paulo fala bem claro sobre a justificação pela fé. Você pode ler na tua palavra ou na tua Bíblia. Quando se estuda a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqueles que entram pelo profundo da história da Igreja Adventista, percebe-se que, antes de 1888, todos os adventistas acreditavam em algum tipo de justificação pela fé. Porém, existiam grandes diferenças nos conceitos, em particular no modo como os seus defensores os expressavam. Em resumo, havia duas teorias distintas sobre o significado da justificação pela fé. O primeiro ponto era sobre os tradicionalistas, aqueles que tinham a igreja, vivia a igreja no seu ponto tradicional, representados por Butler e Smith, tinham uma palavra-chave, obediência, e um lema, obedece e vive. Com base em Romanos 3, 25, erradamente acreditavam na justificação pela fé aplicada apenas aos pecados passados, afirmando que manter a justificação após a conversão era uma questão de justificação pelas obras. Eles entendiam que, para eles pensavam que a questão da justiça de Cristo imputada ao pecador
Só era concernente aos seus pecados cometidos desde a sua infância até o momento em que decidiu aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Então, a justificação pela fé aplicada a esses pecados eram cancelados. Depois da conversão, se eu tivesse que ser salvo, eu teria que fazer boas obras para merecer ser justo. É isso o entendimento deles. Smith estava correto ao dizer que ninguém poderia entrar no céu a menos que a sua justiça excedesse a dos escribas e fariseus. E Jesus propriamente declarou isso. Mas errou ao sugerir que seríamos capazes de obter o necessário excedente da justiça, sendo mais zelosos do que os judeus na antiguidade em guardar e ensinar outros a guardarem os seus mandamentos. Ele meteu um equívoco e foi um erro. Jamais, pelas nossas obras, pelos nossos esforços, excederíamos a justiça dos judeus. Dizia ainda que o problema com a justiça dos fariseus é que eles não tinham alcançado um grau aceitável de caráter moral na sua relação com a lei moral. Isto é, a ideia que ele concedeu os judeus, Jesus declarou que a justiça deles não era aceitável porque não estava no nível do padrão moral, conforme a lei dos 10 mandamentos, que a lei moral determinava. Isto era completamente errado. Completamente errado. No conceito bíblico da salvação, jamais nenhum ser humano consegue atingir esse caráter moral em relação à lei moral, a lei dos 10 mandamentos, pelos seus próprios esforços. Nem antes, nem depois da conversão. Depois da conversão, só poderemos atingir esse caráter moral pela graça de Cristo. Cada dia buscando consagrar-se ao Senhor. Não é? Wagner respondeu a Smith afirmando que uma pessoa não conseguiria aperfeiçoar-se em justiça moral além dos escribas e fariseus, pois tal pessoa confiava nas suas próprias obras e não se submetia à justiça de Deus. Prosseguia dizendo que a justiça dessa pessoa não era, em absoluto, justiça verdadeira. Ela tinha apenas tentado cobrir vestes imundas e esfarrapadas com trapos imundos. É isso que a palavra do Senhor diz, que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Como é que íamos conseguir exceder a justiça dos fariseus, que também nem era justiça? Em vez de melhorar, estava numa situação ainda pior. Lembrava ele que tudo o que não provém da fé é pecado. Esse que Romanos 14, 23 diz-nos. Paulo diz, tudo o que não vem da fé é pecado. E Wagner argumentou, a justiça humana não vale mais depois do que uma pessoa é justificada do que antes de ser. Não. Não vale. O cristão justificado viverá pela fé. Pois o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Isso que Romanos 1,17 diz. Aqui não está a dizer que a lei terminou em Cristo. Não está a dizer que a lei acabou em Cristo. Não, o texto bíblico está a dizer que o fim, a finalidade da lei é Cristo. Para que todo aquele que crê viva em justiça. Portanto, aquele que tem a fé maior viverá a vida mais correta. Isto é verdade, porque Cristo é a nossa justiça, meus amigos. Cristo é o nosso Senhor e Ele é a nossa justiça. Jeremias 33, verso 16 nos descreve isso. Não sou eu quem sou a justiça. Cristo é que é a nossa justiça. A palavra-chave para Wagner era fé. Então, antes da minha conversão, os meus pecados são apagados pela fé nos méritos de Jesus Cristo. E depois da minha conversão, enquanto busco a Cristo diariamente, consagrando diariamente todos os pecados que eu cometer pós-conversão, também são apagados pela fé em Cristo Jesus, nos seus méritos.
Eu não tenho justiça própria para poder alcançar o céu ou para poder me tornar santo. Não, ninguém pode fazer isso. É por essa razão que a mensagem do terceiro anjo é uma mensagem de esperança e de condenação ao mesmo tempo para aqueles que buscarem os méritos humanos para alcançar a salvação. Nosso mérito, meu amigo, minha amiga, está unicamente em Jesus Cristo. Viva hoje crendo na justiça de Cristo e reclame essa justiça pela fé para perdão e santificação da tua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos porque não é pelas nossas obras, não é pelos nossos feitos que nós podemos alcançar a justiça como um meio de salvação. A justiça já é Cristo e somente nele podemos ser salvos antes e depois da nossa conversão. Ó Pai, perdoa-nos se em algum momento da nossa vida, da nossa caminhada cristã, estamos esforçando para poder alcançar a salvação pelos nossos méritos. Ajuda-nos a olhar pela fé para Cristo, olhar pela fé pelos méritos de Cristo e reclamá-los, e apoderar-se deles pela fé, e sermos justos diante de Ti, porque Cristo nos cobriu com a sua veste, santificada e pura de justiça. Fique conosco dia de hoje e abençoe cada um que ouve esta meditação e fortalece a fé e a esperança de todos. Suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para ti, meu amigo. Boa segunda-feira e tenha um bom trabalho também, né? Saudar a sua família. Amanhã, se Cristo nos permitir estar com vida, estaremos aqui de volta. E até lá. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos, estudos proféticos, meditações e reflexões neste canal.